Olá, boa noite. Nós começamos o programa Papo Sério, hoje tendo a honra de receber o Eliakim Rufino, ele que é cantor, compositor, professor, filósofo, poeta, enfim, é esse múltiplo homem aqui, Eliakim. Muito obrigado por ter vindo ao Papo Sério, sinta-se à vontade. Obrigado, eu sou um homem plural. Isso. Como é que começou a sua vida artística, Eliakim? Olha, a minha vida artística começou quando eu era estudante ainda. Na verdade, tudo começa, eu sempre conto essa história, mas é bom repetir, tudo começa com eu sentindo esse talento para as artes, né? Desde pequeno, eu sentia essa inclinação, vamos dizer assim, esse dom, né? Essa vocação para ser artista. Gostava de poesia, na escola eu já declamava no Dia das Mães e... Eu me lembro, eu montava umas esquetes com o Dagmar Ramalho, que já faleceu, foi meu companheiro de escola num determinado momento. Então eu já vinha dando essas demonstrações aí de inclinação para a arte. A minha mãe me deu uma máquina de escrever quando eu tinha aí os meus 14 anos, mais ou menos, e me deu um violão quando eu fiz 15. Então esses dois objetos vão marcar minha vida para sempre, né? Com a máquina de escrever eu vou me tornar um escritor mais profissional, porque aí vou ter a máquina ali, já nada demais à mão, já passava tudo pro papel, já ia botando numa pasta, já ficava a correspondência também. Sempre fui da correspondência. Mesmo adolescente aqui em Boa Vista, quando ainda não... sem TV, né, sem muitas possibilidades, mas eu conseguia endereços de adolescentes. Na igreja tinha um jornal, o Jornal Batista, o Jornal da Igreja Batista, um jornal nacional, eu creio, e endereços de adolescentes evangélicos, também batistas do Brasil todo, mandava cartas, trocava foto. Então eu sempre, isso de escrever sempre foi uma tarefa que me agradava e que eu fazia com prazer. Seja a redação da escola, a carta, as cartas, muitas cartas. Naquele tempo você ia no correio e tinha lá a letra, né? Ainda não tinha entrega, não tinha carteiro. Era posta restante, né? Você chegava lá e dizia, vê o que tem aí para mim aí. E a pessoa ia na letra E, no meu caso, e procurava e te dava ali na mão. Então, essa mágica, esse prazer de me corresponder, de ler cartas, de escrever cartas, de escrever poemas. E quando o violão chegou, eu já era craque da máquina de escrever. Então, passei a escrever as letras, a musicar, a cifrar. E isso vai me acompanhar e tem me acompanhado. Até hoje eu tenho esse trabalho permanente de estar sempre digitando alguma coisa, compondo algo, os parceiros vieram, mas eu penso que no final das contas mesmo é mais ou menos assim, eu tinha esse dom, eu tinha esse talento para poesia, para palavra, né? Eu sou um homem das palavras, né? E isso foi o que me trouxe até aqui, né? É mais ou menos assim, eu passei a fazer poesia e a poesia foi me levando pelo resto da vida. E a música veio junto. E a música veio junto. Mas eu sou mais poeta do que músico. Né? Tá certo. Você publicou seu primeiro livro de poemas, Pássaros Ariscos, em 1984. Em 84. E nesses mais de 30 anos já tem 10 livros publicados. 11 agora, 11, porque né? lancei esse ano. Ótimo. E quais os caminhos que você percorreu para chegar até aqui? O Pássaros Ariscos eu já publico com 28 anos, porque coincidentemente, é o fim da ditadura militar no Brasil. A ditadura me pega aos 8 anos, vai até os meus 28. Então, durante esse período, por mais talento que eu tivesse, e outros da minha geração também, nós não tínhamos nenhuma chance de expressar esse talento. Porque havia uma ditadura militar que cerceava, né, qualquer manifestação artística. Para você ter uma ideia, eu tenho guardado ainda pastas com as letras das minhas músicas com o carimbo do Departamento de Censura Federal. Você, para fazer um show naquele momento, você tinha que levar as letras lá na Polícia Federal para que fossem lidas. Analisada, né? Exato, para ver se eles não encontravam, mesmo que fosse nas entrelinhas, qualquer coisa supostamente ofensiva à ditadura. A imprensa teve uma censura prévia, né? O episódio do recolhimento do número 300 do Pasquim nas bancas, aquele é um episódio emblemático, porque é a partir daquele momento que o Pasquim é recolhido das bancas
é que os militares têm a ideia perversa de fazer dali para frente a censura prévia, para não ter que estar recolhendo nada na banca, nem livro, nem jornal, nem disco. Então eles criaram a censura prévia, que era isso. Analisava logo antes e não deixava nem sair, né? Então tu imagina que a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude foi debaixo dessa botina rombuda, né, da ditadura militar, que é um desastre principalmente artístico e intelectual para o Brasil. Educacional, tudo. É um desastre em todos os sentidos, mas no que tange a questão cultural e a questão do conhecimento, da ciência, né, é um desastre que até hoje nós estamos amargando. Porque os militares que tomaram o poder na época, eles exilaram os pensadores e os artistas, né? E que, como você sabe, o conjunto de intelectuais, inventores, cientistas, artistas, filósofos, a esse conjunto de pessoas se chama de a reserva crítica de um país. É um patrimônio, é uma riqueza, né? E essa riqueza foi exilada. Essa reserva crítica foi exilada, foi presa ou foi assassinada, né? Então o país ficou sem crítica, o país ficou sem ninguém que pudesse tecer uma outra visão, né? Uma crítica a esse sistema e com isso era um subversivo, era algo assim. Então eu venho desse período negro, desse período... Quer dizer, negro não é nem negro, porque escuro, eu estou, né, desrespeitando aí o povo negro. Esse período de trevas, esse período terrível aí da nossa... Página infeliz da nossa história, como diz o Chico Buarque, onde eu tive que esperar mais ou menos a ditadura já dá sinais de falência, de falência para que eu publique meu primeiro livro, justamente no ano de 84, o último ano da ditadura. Esse material que você produziu nessa época, depois da ditadura, você chegou a resgatar, então? O material que eu produzi durante a ditadura, ele é quase todo de protesto contra a ditadura. Né? Eu sou da época... Então não seria legal ser trazida para a nossa época? Não, né? agora ficou anacrônico, né? E extemporâneo e anacrônico, né? Não, eu às vezes toco para mostrar, ou vou dar uma palestra, ou alguma coisa, e lembro alguma coisa, mas eu mesmo já não sinto mais prazer de cantar essas canções de protesto, porque elas também me remetem a essa época, né? Que é uma época que, na verdade, foi uma época que não é para estar sendo... lembrada com prazer, né? Então esse repertório, como também não foi gravado, não havia chance nenhuma aqui de nada, né? Veja você que foram os militares que nomearam, que coroaram o Roberto Carlos como o rei da juventude, porque ele era um cara que só cantava suas dores de cotovelo. Enquanto o Gil e o Caetano e o Chico Buarque estavam sendo presos e exilados, ele estava cantando No Portão, ou Detalhes, ou A Montanha, ou Jesus Cristo, Eu Estou Aqui, né? Então, esse rapaz tão bom e tão saudável foi eleito o rei da juventude brasileira, né? O alienado, né? Aquele que não... Muito embora ele fazia isso por questões de sobrevivência também, eu respeito ele, mas só te estou te dando um exemplo de como a ditadura premiou o Roberto Carlos, deu rádio de presente para ele. Ele aqui cantava no clube dos militares, nas festas dos militares, né? Por quê? Porque ele é um cara que cantava detalhes, né? Ou seja, se fosse hoje, não seria ele o eleito... O rei da juventude brasileira, com certeza. Ele foi eleito porque ele se encaixava nesse projeto de eliminar a reserva crítica brasileira, né? Tá certo, nós estamos conversando hoje com o Eliakim Rufino, ele que é poeta, cantor, compositor, professor, filósofo, enfim. É um grande prazer recebê-lo aqui, viu, Eliakim? A gente volta no próximo bloco para falar um pouco mais sobre a carreira dele, especialmente em relação à questão da música. Então não saia daí, a gente volta já já.
Eu tenho um pé no Ceará. O meu avô era de lá. Eu tenho um pé no Maranhão. Eu tenho mais, eu tenho a mão. Eu tenho um pé no Piauí, Rio Grande do Norte, passa por aqui. Eu tenho um pé em Pernambuco, tenho uma perna no sertão. Eu tenho um braço na Bahia, uma costela em Alagoas. Na Paraíba o coração, quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou chuva na floresta, sou mandacaru no agreste. Quem é filho do norte é neto do nordeste. Sou farinha de caboclo, eu sou cabra da peste. Neto Muito do bem, Nordeste. isso. Nós estamos recebendo hoje o Plural, ele aqui em Rufino. Essa música, inclusive, foi tema do Arraial do Anauá esse ano, né? Esse ano, 25 anos de Arraial e a primeira vez que uma música local é tema do Arraial. Para você ver que as conquistas, elas não se dão do dia para a noite, né? A coisa tem esse... Se necessita essa maturação do artista também, para que as coisas comecem a acontecer. Bom, mas eu fiquei muito feliz com a escolha e ver a frase e essa homenagem também a essa presença nordestina aqui. Né? Foi ótimo. Na verdade, a música é autobiográfica. O meu avô era lá da Serra do Baturité, no Ceará. Essa questão de valorizar a cultura local é fantástica, é fenomenal. Vamos começar a falar sobre o Cavalo Selvagem, lançado em março desse ano, né? Isso, é o meu livro mais recente, está aqui, o Cavalo Selvagem, capa dura, cartonado, livro de luxo, primeiro mundo, que é o que nós somos, né? Papel especial, todo ilustrado pelo Turenco Bessa, um artista do Amazonas, maravilhoso, talentoso também, filho de um poeta, do Aníbal Bessa. O livro é lindo, foi feito para crianças e adolescentes, mas é um livro para todas as idades. Na verdade, é o meu poema mais conhecido. Cavalo Selvagem já foi até tombado pela Assembleia Legislativa em 2008 como patrimônio cultural do nosso estado. É um poema que não é mais meu, é um poema agora que é do povo de Roraima, um poema que é emblemático aqui da nossa gente e é uma homenagem a um rebanho de cavalos selvagens que ainda sobrevive, mesmo agora bem reduzido este rebanho, que já foi um rebanho, fala-se em 2, 3 mil cavalos, mas hoje é um rebanho de 150, 200 cavalos, mas que ainda sobrevive e que é uma atração turística nossa, né? Aonde pode ser encontrado esse livro? Nas boas livrarias, né? Em todas elas, então? Principalmente nas livrarias Saber, aqui da Villeroy, do meu amigo Bentes, na livraria Nobel do Pátio Roraima Shopping e na livraria da UFRR. E comigo mesmo, na minha casa, que as pessoas sabem meu endereço, eu moro no mesmo endereço desde a minha infância, ali na beira do rio, na Floriano Peixoto, e as pessoas às vezes recorrem à minha casa porque querem autografado, querem enviar para algum parente de outro estado. Uma coisa interessante, Irismar, que eu gostaria de salientar aqui é isso, é que quem nos procura, principalmente eu, o Neuber e o Zeca Preto, são pessoas que querem presentear a nossa obra para parentes e amigos, né, de outros estados. Isso é uma coisa ótimo, maravilhosa, porque isso faz com que a nossa obra circule no Brasil todo, mesmo que estejamos residindo aqui, né? Então tem essa coisa boa de Roraima, né? Brasileiros de todas as partes do Brasil que se tornam nossos fãs aqui e divulgam nossa obra. Como os shows também. Todas as vezes que eu faço um show, que eu vou fazer um show fora, eu aviso primeiro aqui, porque eu sei que tem uma comunidade daquele estado. Agora mesmo, nós fizemos em Curitiba, agora no mês de maio, né? Fizemos Roraimeira lá, e muitas pessoas que apareceram lá no show de Curitiba foram acionados por parentes e amigos daqui, né? Mês que vem eu vou para Aracaju, em Sergipe, uma produção do Jânio Macuxi, que é um roraimense que mora lá, e eu estarei de 18 a 23, parece, de outubro, em Aracaju, fazendo um circuito de várias modalidades, sessão de autógrafos do livro numa livraria, um show em uma casa de shows, um evento, um sarau coletivo com os poetas de lá. Então, minha vida é andar por este país. Mas além do Cavalo Selvagem, você também tem outras obras lançadas esse ano. Isso, não, tem dos anos anteriores, mas que eu ainda estou trabalhando. O próprio Cavalo Selvagem Antologia, que é esse aqui, é um livro de 200 páginas, é o meu 10º livro,
e ele reúne o material dos 9 livros anteriores. E são 200 páginas com um apanhado assim da minha obra, o melhor da minha obra, assim, para quem tem. É uma antologia, uma coletânea de poemas. Esse também nas livrarias, essas aí que eu citei para o cavalo. Aqui é Os Direitos da Criança, um CD infantil. Eu fiz uma versão... Um poema, né? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi publicado primeiro em livro, ilustrado pelo Luiz Canará, naquele ano, né, de 95. E depois o Armando de Paula musicou esses poemas todos. Fizemos esse CD, é cantado por 2 meninas cantoras do Amazonas. A primeira edição foi patrocínio da Prefeitura de Manaus. E agora já é uma edição por conta própria. É um CD lindo, é música infantil que educa, que distrai e que também ajuda na construção da cidadania. É música cidadã, né? Foi uma junção do Eliakim poeta com o professor e o artista, Exatamente, né? E as músicas belíssimas compostas pelo Armando de Paula, que é meu parceiro em outras canções, inclusive em Cidade do Campo, que é uma canção que é um hino aqui local, parceria minha com o Armando de Paula. E aqui é o Eliakim Diz, um CD produzido pelo músico genial aqui da nossa cidade também, que é o Ben Charles. Eu digo Conheço, poemas, meu amigo. Eu digo poemas e ele construiu trilhas sonoras para esses poemas, um a um, é um trabalho maravilhoso. E então são 2 trabalhos infantis, que é O Cavalo e Os Direitos da Criança, e 2 trabalhos para todas as idades, O Cavalo Selvagem e o CD Diz. São 4 obras aí no mercado, trabalhando agora, divulgando, e são essas obras que eu estou divulgando nas minhas viagens que faço em outras cidades brasileiras. Que maravilha. Vamos falar agora sobre o trio Roraimeira. Como foi que surgiu a ideia de juntar os 3 ali para criar uma... O trio Roraimeira foi uma atitude de resistência àquele discurso neocolonizador que dizia que aqui não tinha nada, né? Não, aqui não tem nada, Roraima é um lugar que não tem nada, é uma terra de ninguém, é um faroeste caboclo, é um garimpo, né? É um lugar que não tem nada. E como não tem nada? E nós, né, que dedicamos a nossa vida a construir a nossa identidade, né, a esboçar essa fisionomia cultural para o nosso povo, para nós mesmos, para os nossos filhos. Então, foi um pouco resistência a esse discurso que dizia que aqui não tinha nada, que aqui era um lugar uma zona de fronteira, né, um lugar qualquer, onde as pessoas estão aqui para ganhar dinheiro, para se dar bem, para garimpar um mandato, para garimpar algum dinheiro na corrupção, né, para garimpar até ouro, né, que embora seja proibido, mas o garimpo clandestino está aí. Então, aquele garimpeiro ali no centro também, né, que parece meio convidativo, né, a pessoa sobrevoa, vê um garimpeiro e opa, estou chegando numa corrutela de garimpo, né. Então, para que Roraima não caísse nesse destino de corrutela de garimpo, para que Roraima não se encaminhasse para esse baixão, né, nós queríamos o Roraimeira. Porque o nosso destino não era o Baixão. O nosso destino era o Monte Roraima. né? Sim, claro. Lá em cima. Então, nós criamos esse movimento para resistir e para nos afirmarmos também como gente, como povo, como um povo civilizado, né, que tem sua cultura, tem sua música, tem sua dança, tem seu teatro, tem sua fotografia, tem a sua expressão artística, tem a sua sensibilidade, tem a sua educação sentimental. Né? Então, o Roraimeira é um projeto de educação sentimental do nosso povo. Que é maravilhoso. A gente está conversando hoje com o múltiplo Eliakim Rufino. A gente volta no próximo bloco para ouvir um pouquinho do trabalho dele. A gente volta daqui a pouco, não saia daí, é um minuto só. Buriti do campo, que prazer, Igarapé tão bom te conhecer. Boa Vista vai onde a vista vê, no verde do campo vi você. Correm mitos no vento, pedra de Macunaíma,
Voa meu pensamento sobre o Monte Roraima. Falando no Monte Roraima tá aí na letra. É uma música linda. Foi gravada pelo Alisson Christian, é um grande também, né? sucesso na voz dele. Talvez é o carro-chefe da carreira Ele já veio dele. também aqui no programa. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa turnê que você está fazendo aí levando seu show de música e poesia Brasil afora, né? Eu mantenho essa turnê permanente fora de Roraima por dois motivos. Primeiro porque aqui o mercado é muito pequeno, né? Aqui tem só os bares, mais ou menos, né? Porque os teatros estão todos fechados e o novo foi abandonado antes da inauguração, né? O que é uma coisa terrível, né? Isso aí é um escândalo nacional, né? Mas as pessoas aqui não veem isso, né? Então, todo o equipamento cultural está fechado ou abandonado ou esperando uma inauguração um dia. E isso é uma coisa triste, é uma coisa que nos entristece, mas que também não nos obriga a parar a carreira por causa disso, né? Porque com certeza. É um prejuízo para a juventude, para as crianças, né? Você imagina que essas crianças e adolescentes estão sendo criados inclusive, vendo a ruína. Passa em frente ali a TV Roraima, vê o Teatro Carlos Gomes caindo aos pedaços, né? Passa em frente lá do outro lado, do Ecotel, um teatro com uma arquitetura de tribunal de justiça, né, que tem aquele teatro, né, que ele poderia até ser mais bonito, assim, mais artístico, né, aquele concreto, né, aquela coisa. Não sei nem se alguém vai ter coragem ainda de entrar ali, no dia que foi inaugurado. Mas o museu está abandonado, a escola de música, a professora Dorli está lá ainda resistindo, mantendo a escola aberta, funcionando numa atitude de amor, né, com a música. Mas o equipamento está todo abandonado. Então, o que nós fizemos? Nós nos voltamos para fora, né, para ir buscar o mercado em outros lugares. E fora daqui, nós somos muito bem recebidos fora de Roraima. Eu tenho feito shows aí. Em 2012, tive a felicidade de, a convite da equipe de cinema lá de Rondônia, do Fest Cine Amazônia, eu visitei Portugal e Cabo Verde, na África, que eu tinha um sonho de conhecer algum país africano. E a repercussão do trabalho, eu já tinha feito há muito tempo show na Alemanha também, então fora do Brasil ainda mais calorosa é a recepção. E isso me anima, porque eu sempre vou com o nome de Roraima na frente, e antes de dizer o meu nome eu digo que eu sou de Roraima, depois é que eu digo o meu nome. Tamanha reverência, tamanho amor tenho pela minha terra, e eu penso que nós estamos fazendo a coisa certa. Gostaria de estar me apresentando muito mais aqui para o meu povo, para a minha gente. E faço, né? Neste momento agora é uma maneira, ao aceitar o seu convite, uma das coisas que me leva a vir aqui com essa disposição toda é porque a chance de me comunicar, de estabelecer um diálogo aqui com a gente da minha terra, né? Ainda bem, quer dizer, o teatro está fechado, as rádios não tocam a nossa música, mas o Papo Sério está aqui divulgando o nosso trabalho. Com certeza. O que eu só tenho a lhe parabenizar pelo jornalismo cultural que você está fazendo neste momento aqui comigo. Obrigado. E aqui, nos seus shows, quais são as músicas que você não pode deixar de tocar? Tem clássicos assim. Essa aqui é o meu primeiro sucesso, teve mais de 6 gravações, inclusive do Grupo Carrapicho, quando estava no auge. Hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a floresta virava palha. Salve, salve, salve ele, viva a sua febre incendiária. O maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Mosquito da malária, inclusive eu peço para a plateia não aplaudir para não correr o risco de matar o mosquito. Que aí ele virou também o mosquito da dengue, né, da chikungunya. Pois é, infelizmente ele ainda continua aí defendendo a floresta e tomando um espaço que seria de responsabilidade do poder público e nosso, de todos nós, mas infelizmente o mosquito ainda continua sendo o grande defensor da floresta e da Amazônia. Qual foi a sua música que ganhou mais repercussão aí para fora? É a Pimenta com Sal.
gravado pela Euterpe também, né? Euterpe, Daniela, Gabi Amarantos, Márcia Novo. Daniela Mercury. Muita gente. Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson? Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson? E aí vai. Tá certo. Eu queria saber de você agora, Eliakim, você, além de cantor e compositor, você também está fazendo um trabalho muito bom em relação à questão de produção musical, né? Produção musical, Como é que acontecem essas parcerias? Porque aqui em Roraima nós tivemos que... Por isso que eu sou plural. Porque quando eu cheguei aqui, eu sou daqui, mas fui estudar fora e depois voltei, né? Voltei formado em filosofia, voltei pensador. E quando eu cheguei aqui, eu observei que tudo estava por fazer e não havia ninguém trabalhando com tanta dedicação nessa área cultural. Então, as músicas não tocavam no rádio, eu fui fazer um programa de rádio. Passei 10 anos no rádio, tocando a música local. A minha, a dos meus companheiros, quem não tinha disco gravado ia ao vivo para o programa. Inclusive, eu tenho alegria, um disco do Pedro Link e do Renato Costa, uma das faixas é gravada ao vivo no meu programa de rádio. Né? Para tu ver a importância que é um programa de música local. A coluna de opinião dos jornais era importada. E eu sou o primeiro articulista local e passei também 10 anos escrevendo colunas de opinião nos jornais, em todos os jornais. Porque não é fácil escrever todo dia, né? Todo dia. Eu tenho essa coleção de artigos. De vez em quando agora eu publico no Facebook um artigo de 15, 20 anos atrás e que me choca a atualidade. Pois é, isso que eu queria falar para você. Eu também, os meus artigos antigos também que eu vou ler, às vezes assim eu fico, puxa vida, eu já pensava desse jeito. Que isso já estaria resuelto, né? Que isso já estaria resolvido, né? É interessante isso. Então, aí, essa militância no jornalismo, fizemos o programa Roraimeira na TV Educativa em 92, que é o primeiro programa a passar em rede nacional, na Rede Brasil, no dia 2 de junho de 92, dia da abertura da ECO, o programa Roraimeira. Pela primeira vez, Roraima passou num programa de TV em rede nacional. Então, nós temos esse pioneirismo também, né? A dor e a delícia de ser o primeiro, né? E muito trabalho, muito trabalho. E fora, eu me aposentei há 1 ano só, né? Eu tenho 30 anos de sala de aula ininterruptos na sala de aula. Sempre fui professor de arte, de história e de filosofia. 15 anos nas escolas públicas, 15 anos na universidade. Então, são muitas atividades, né? O Eliakim jornalista, o Eliakim produtor, poeta, compositor, professor. Agora, essas atividades nunca me cansaram, nunca me estafaram, porque eu sempre fiz isso com muita alegria. O que você faz com prazer não te cansa. Não me cansa. Como diz o Thiago de Mello, não me canso de trabalhar porque eu trabalho cantando. Com certeza. Infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu queria só que você finalizasse cantando mais uma música. Eu quero agradecer a sua audiência aqui com o Papo Sério. A gente volta no próximo programa. Recebemos hoje o Eliakim Rufino, esse múltiplo homem que tem seus talentos aí conhecidos Brasil afora. Eliakim, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado você. E até a próxima. Vou-me embora pra Maloca, sou amigo do pajé, farinha de mandioca, cuia cheia de chibé. Vou-me embora pra Maloca, peixe paca buriti, carne seca pra paçoca, Damuri da Caxiri. Vou pintar a minha cara pra dançar o parichara, pé no chão, roupa de palha, pra dançar o parichara, cocar de pena de arara, pra dançar o parichara.
Noite alta, lua clara, pra dançar o barichara.